O governo federal aumenta valor de multas para combater incêndios provocados por ação criminosa. É importante que você entenda. O governo federal divulgou o decreto número 12.189, de 20 de setembro de 2024, que intensifica as penalidades para os incêndios florestais no Brasil. O decreto estabelece novas multas com medidas estratégicas para combater incêndios provocados por ação criminosa. Os incêndios florestais impactam diretamente no clima. O Brasil já registrou até agora mais de 200 mil focos de incêndio e vive uma das piores secas dos últimos anos. A nova regulamentação busca reduzir estas consequências. O novo documento estabelece multa de R$ 10.000 por hectare ou fração. Em florestas cultivadas, o valor é de R$ 5.000. Propriedades rurais, os donos podem ser multados entre 5 mil e até 10 milhões de reais, no caso de as medidas de prevenção e combate aos incêndios nas áreas não tiverem sido adotadas. Fogo em áreas agropastoris. Sem autorização do órgão competente, a multa ao responsável passou de R$ 1.000 para R$ 3.000. Quem não compensar ou indenizar danos ambientais poderá ser multado em até 50 milhões de reais. O fogo controlado também está proibido. Além disso, o decreto dobra o valor da multa aos responsáveis por incêndios em terras indígenas. Gente, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto seríssimo, que eu particularmente considero sério, e eu comentei esta semana que eu estava indo para o Porto Alegre, e indo para o Porto Alegre, bem naquela avenida gigante, onde a gente vê Teresina de uma forma extremamente gigante, eu observei umas 7 queimadas. Isso é o que eu observei. E aí eu tive a sensação por alguns instantes que eu estivesse em São Paulo com tanta poluição. E aí a gente chama a atenção da população. Hoje nós convidamos aqui para o nosso estúdio o nosso querido Werton Costa, que é diretor, na verdade, de prevenção da Defesa Civil, que veio hoje conversar com a gente sobre essas ações. Ações necessárias, importantes e que estão sendo tomadas e que já passou da hora, né, Werton? Com certeza, né? Quero aqui deixar o meu abraço a toda a audiência do Bom Dia News. Já estava com saudade, né, Vanusa? Eu também, eu só te vendo por aí, eu falei, epa, bora buscar ele de novo, porque ele tá distante. Muito bom. Como é que estão realmente essa questão aí de queimadas dentro da nossa capital? Vamos falar da capital, que é o que está bem visível, né? Parece que as pessoas estão levando a brincadeira. Perfeitamente, né? A gente diz que cada ano é um aprendizado e a gente tem a obrigação de fazer no ano posterior melhor do que no anterior. A gente sabe muito bem que o problema na capital ele é extremamente sério, porque nós estamos falando de um espaço adensado, é um espaço que concentra a maior parte da população do Piauí, é um espaço que já tem os seus problemas típicos, é uma cidade quente, é uma cidade, o processo de urbanização avançou bastante, a custo da retirada da vegetação original. Então a queimada que nós encontramos em Teresina, ela é diferente, por exemplo, da queimada rural. A queimada rural, ela queima essencialmente biomassa, é madeira, então libera dióxido de carbono, que é um gás que infelizmente contribui para o efeito estufa. Mas a queimada em Teresina tem a sua especificidade, o lixo. E aí onde mora o perigo, né? Às vezes as pessoas acreditam que o fogo será utilizado como mecanismo de limpeza para se livrar daquele incômodo que é o lixo. Só que o lixo tem plástico, o lixo tem substâncias químicas que ao entrarem em combustão liberam gases tóxicos e venenosos, sulfurosos, nitrosos. Então esse material todo é levado pela atmosfera e se acomoda sobre a cidade, formando uma espécie de domo de poluição, alterando a qualidade do ar. É claro que a gente precisa ali que as autoridades ajam. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Defesa Civil Municipal, SAADs, que operam dentro do perímetro municipal para monitorar a qualidade do ar, para fiscalizar, para identificar onde é que está o foco. E essa dificuldade, Vanus, ela é agigantada, porque, por exemplo, se nós temos um foco de queimada em Acauã, o satélite detecta com precisão a localização desse foco. Em Teresina, às vezes, é o cidadão queimando no quintal. É o cidadão queimando o terreno baldio. Esse foco ele é tão pequeno para a resolução do satélite
que às vezes ele não é detectado pela máquina, mas infelizmente é detectado, pelo nosso olfato. Sim. E isso não é legal, porque nós temos código de postura, existe uma legislação rigorosa no município. Você que tá nos acompanhando, que conhece possíveis infratores, que observa que pessoas estão usando fogo de maneira criminosa, denuncie para o município, porque tem penalidade com multa e até de prisão. Agora, isso foi necessário, né? Para Profundamente combater necessário. essas queimadas criminosas, porque assim, parece que as pessoas estão levando na brincadeira. Eu particularmente te digo de verdade, perto da gente acontece. Então, assim, tem muitas pessoas que dizem assim, não vou falar nada, isso aí é motivo de confusão, enfim. Assim como também tem queimadas que são provocadas independente de pessoas. Não pode acontecer isso também? Pode Quer sim, dizer, né? na verdade, sempre tem um ser humano ali no meio da história. Tem. É algo que você joga, que você imagina que não vai provocar um incêndio. Uma garrafa Exatamente. de vidro quebrada, jogada em determinado local, ela pode provocar um incêndio? Pode sim. Claro que a gente sabe que o fator volitivo, ou seja, a vontade humana, a ação humana, ela é determinante praticamente mais de 90% Sim. dos casos. Mas você imagine uma atitude corriqueira. Eu já presenciei isso andando na rodovia. Alguém lança pela janela do veículo, já é um crime Sim. contra o Código Brasileiro de Trânsito, além de ser um crime ambiental. Sim. Joga aquela embalagem daquele plástico, daquele PET, que vai demorar 400 anos para se decompor. E aquela embalagem é lançada à margem da rodovia, dessas imagens que as pessoas estão vendo aí. A serrapilheira, o capim ressecado, isso é combustível puro. E aquela garrafinha vai ficar ali, no sol do meio-dia até as 15 horas, captando luz, concentrando luz em um pontinho daquela erva ressecada. Pode provocar uma queimada. Bituca de cigarro, bagana de cigarro. É o que mais a gente vê. Muito. E a gente tem muita preocupação porque na margem das rodovias, a queima que ocorre na margem da rodovia, ela se espraia rapidamente. Nas condições que nós estamos agora, de temperatura elevada, baixa umidade relativa do ar e brisa. Aquela brisa espalha, aí chega na fazenda, chega no sítio, chega na residência, destrói a criação, o patrimônio da pessoa, ameaça a vida das pessoas. Enfim, gente, vamos nos conscientizar. Bom, vamos falar de várias residências e vários terrenos baldios que a gente tem dentro da nossa capital. Nunca se viu tanta casa fechada para vender e para alugar como a gente tem visto na capital de Teresina, do Piauí, que é a nossa Teresina. E aí isso tem chamado bastante atenção, inclusive casas e terrenos com muito mato. Muitas vezes não tem como você identificar o que foi que aconteceu através de uma queimada num lugar onde não tem ninguém morando. E aí, como alertar? É muito importante, né, que a gente cumpra fielmente a lei, né? Hoje, por exemplo, o município de Teresina, por ser uma capital, ele é bem assistido de legislação que orienta em relação a todos os protocolos de segurança, inclusive questão de queimada. Então, a SEMAN, o órgão fiscalizador, as SAADs colaboram, o Corpo de Bombeiros, que tem a sua maior infraestrutura dentro da capital, colabora na ação de resposta, mas é importante a gente atuar na prevenção. Então, hoje, por exemplo, você colocou que a gente tem gatilhos para queimadas na capital. Terrenos baldios, cercados ou não, com muito mato e lixo, residências abandonadas, a gente tem um processo. Tem dono. Se não tem dono, libera para quem quer morar. Exatamente. Né? E a gente naturalmente presenciou nos últimos anos, por diversos fatores, um processo de degradação das áreas centrais, das áreas próximas do centro. E essas áreas, elas podem ser o estopim, por exemplo, para situações de incêndio potencialmente perigosos. Haja visto que o centro é muito vulnerável, é muito antigo, tanto que hoje, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar está adotando um protocolo por força de lei para vistoriar muitos imóveis, para notificar proprietários de imóveis, porque a gente tem que zelar pela segurança dos equipamentos públicos, das residências das pessoas, a capacidade, por exemplo, de resposta, de controle a um incidente de incêndio de grande monta é bastante restrita, né? Porque depois que começa o problema e que ele avança, né, ele pode potencializar os prejuízos, então é melhor a gente trabalhar preventivamente para não chegar nesse patamar. E a gente pede para a população que sigam esses protocolos, sigam essas orientações, né, verifiquem suas instalações elétricas, evitem sobrecarregar os famosos benjamins, que a gente chama de T, né, muita coisa ligada numa tomada só,
Procurem naturalmente comunicar ao Corpo de Bombeiros ou às secretarias de meio ambiente possíveis ocorrências. E hoje você tem, não podemos dizer que não fomos informados, que não temos um monitoramento. Hoje existe uma baita de uma estrutura do poder público, seja do município, seja do estado, para orientar o cidadão e para agir no caso de uma necessidade. E aí a gente chama atenção quando você fala assim sobre os eletrodomésticos também, né? Que é algo que a gente pode também chamar a atenção da população. Esse clima está muito quente. Muitas vezes você vê uma parede muito quente também. Às vezes tem uma tomada que está ali, naquela parede quente. Aí você liga algo ali e você não tem ideia que ali pode ser provocado também um grande incêndio. E aí a gente chama atenção para as pessoas que saem de casa e deixam esses benjamins nas tomadas. Tem gente que deixa. Seria interessante retirar. A gente sabe que uma geladeira você não vai poder tirar, ela tem que ficar ali. Mas existem alguns itenzinhos, alguns eletrodomésticos que você também deixa ligado e que não é legal, né? Tem que ter muito cuidado, né? Eu vou fazer aqui uma figura de linguagem. Imagine que o fio por onde passa a corrente elétrica é como se fosse um cano com água. A água flui no interior do cano, às vezes com maior ou menor pressão, ok? Da mesma forma que uma pressão elevada pode romper um cano, o fluxo de energia, ele produz um efeito naquela estrutura de cobre e de alumínio, que é o calor. Quando há uma sobrecarga de conexões, de tomadas, de benjamins, aquela corrente elétrica que vai zigue-zagueando dentro do fio, ela produz um aumento de temperatura, que pode fundir o isolamento, que é justamente o emborrachado ou o plástico. Aí você tem um curto-circuito. Esse curto-circuito pode provocar um incêndio. Então, se a gente puder, de forma profilática, de forma preventiva, evitar essa sobrecarga, procurar distribuir melhor, fazer uma reengenharia da sua rede elétrica. Algumas pessoas não têm, assim, vamos dizer assim, muita logística, muito poder econômico para melhorar totalmente a sua instalação, mas pode naturalmente prevenir, não deixar esses eletrodomésticos conectados, principalmente celular, né? Quantas ocorrências de celular a gente não tem observado, né? Então vamos ter todo esse cuidado para preservar o seu patrimônio, preservar a sua vida, ok? E naturalmente evitar prejuízos desnecessários, né? De toda monta, inclusive para a vizinhança. E a gente tem que chamar a atenção que, dependendo do que acontecer dentro da capital, será que a gente tem realmente profissionais, tantos profissionais assim para atender aquele momento? Olha, em se tratando de estrutura, hoje os investimentos feitos na CBMEP, quero aqui deixar o meu abraço. A gente precisa saber. Para o Coronel Rego, para o Coronel Veloso, que é o subcomandante, são parceiros de primeira ordem da Defesa Civil, fazem também parte do sistema de proteção e defesa civil. Muitos investimentos foram feitos na capital, né? A gente tem uma demanda hoje muito grande no interior, mas a capital está muito bem servida. É claro que quando chega, Vanusa, este período, né, você tem um incremento assustador de demanda, né? Numa outra oportunidade, se tiver a oportunidade de ouvir o comando, ou as relações públicas, ou o coronel que comanda as operações, que é o Coronel Egídio, você vai perceber como aumenta a quantidade de chamadas. E aí, novamente, eu reitero aqui, colaborando com o Corpo de Bombeiros, você que utiliza, né, o telefone tridígito do Corpo de Bombeiros, por favor, só utilize na extrema necessidade, né? Até hoje existe a figura do trote, né? Nossa. A figura da ligação indevida, né? Para que a gente possa naturalmente trabalhar de forma assertiva, de uma forma operacional mais ágil, valorizando, né, o contribuinte, que ele quer um resultado, ele quer um serviço público de qualidade. E aí eu tenho uma curiosidade. Hoje, o que chama mais atenção em termos de queimadas? De verdade, você acha que a zona rural, a população está mais consciente do que a capital? Porque, sinceramente, na época das festas juninas não tinha tantas queimadas. É verdade. Nós, embora a gente possa perceber, vamos trabalhar com termos estatísticos, né? O ano de 2024, ele apresentou um número de focos de queimada muito menor em relação a 2023. E isso se deve a todo um trabalho, e eu vou lhe dizer que esse é um trabalho conjunto de toda a sociedade. Por exemplo, o que vocês fazem aqui? Comunicação de risco. Vocês estão orientando, estão alertando, isso chega lá na casa da Dona Maria, do seu José. Chega ali, o menino está assistindo nesse momento e diz: ó, papai, você não pode queimar.
O trabalho das brigadas, né, valorosa, aqui mais uma vez externando minha solidariedade aos brigadistas, né, tivemos agora uma perda muito grande, 2 profissionais. O trabalho das prefeituras e fora o trabalho dos outros órgãos públicos, como o SEMAR, Defesa Civil e Corpo Bombeiro. Então, esse trabalho conjunto, sociedade, grupos privados, né, e entes públicos, resultou numa diminuição do número de queimados. Nós não estamos no número ideal, reduzimos, mas nós podemos melhorar isso. E vai melhorar, porque não adianta, certeza. Tem certas atividades que elas têm que ser feitas através do bolso. É verdade. Parece que as pessoas só aprendem realmente quando toca no dinheiro delas. Infelizmente, a questão das queimadas, orientação da comunicação, orientação dos profissionais, e ninguém parece que está ficando atento, então teve que mexer no bolso, né? Com certeza. Nós não abrimos mão de fazer o trabalho de prevenção, o trabalho de educação, seja pela SEMAR, seja pela Defesa Civil, mas, infelizmente, há necessidade do trabalho repressivo, do trabalho de fiscalização. Hoje, por exemplo, a própria SEMAR está com um corpo de profissionais fiscalizando. Depois que o governo emitiu a portaria que veda todo e qualquer fogo em todo o território piauiense até o mês de novembro, que esse é um momento para a terra respirar. A gente precisa dar uma oportunidade para a natureza, gente. Nós não podemos perder o nosso patrimônio, Vanus, as nossas sementes, o nosso solo, a nossa biodiversidade. É muito triste as imagens que circulam pelo Brasil da quantidade de animais e de árvores, plantas destruídas. E tudo isso é um patrimônio que colabora com a qualidade da nossa chuva, com a qualidade das nossas colheitas, né, com a qualidade da água que nós consumimos, enfim, com toda a teia da vida. Então, claro que o governo tem que proteger, por obrigação constitucional, mas, sobretudo, em respeito à vida na sua acepção ampla. Verdade. Então, a gente chama a atenção mais uma vez, eu particularmente, como comunicadora, quero chamar a atenção sua, que tem uma casa que está há muitos anos, que há muitos anos você não pisa os pés lá naquela casa, você não dá atenção naquela casa, naquele terreno. Sinceramente, se você não quer vender, se você não quer passar para frente, vá pelo menos lá no local para ver como é que está aquele ambiente. E a gente fala sobre todos os aspectos. Por enquanto nós estamos com esse calor imenso, mas até relacionado à dengue mesmo. Tem pessoas que têm terrenos ou tem casas que têm piscina, nunca mais nem foram lá naquela casa para dar uma olhadinha para saber como é que está. São anos e anos. Nós temos ali na Kennedy, próximo a um colégio particular, uma casa, gente, sinceramente, é praticamente de um quarteirão a outro, lá jogada com mato cobrindo, já não existe mais muro, já não existe mais portão, e sinceramente, gente, é na Kennedy, onde passa carros e mais carros, e eu acho isso o cúmulo do absurdo. Se a gente for detalhar a quantidade de casarões, a quantidade de lugares, que eu acredito que as pessoas são pessoas de condição, ou se não são, eu acho que o governo deveria buscar uma forma, ou até mesmo a prefeitura, de procurar entender o que está acontecendo, porque qualquer hora tem uma tragédia gigantesca dentro de ambientes como esses, que estão aí jogados, particularmente como se não tivesse donos. E se não tem, alguém tem que tomar uma medida, porque é triste você olhar para uma capital e ver uma capital com tantas casas entregues, né, a tudo que vocês possam imaginar, inclusive até incêndios. Você tocou numa questão muito importante, né? Nós presenciamos, logo após o período chuvoso, uma ação muito interessante na comunidade, mutirões. A gente viu agora recentemente o mutirão da limpeza do rio e nós vimos também mutirão para limpar terrenos e casas. Claro, o poder público tem a sua obrigação, mas nós precisamos resgatar-nos uma coisa muito importante que se chama cidadania. A cidadania é a consciência dos nossos direitos, mas sobretudo a consciência dos nossos deveres, e que a gente pode tornar o mundo melhor. Não tem aquela expressão famosa, se eu não me engano é do Nelson Mandela, seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. Então eu acredito que a gente pode contribuir para uma cidade muito mais resiliente, muito mais preparada, muito mais acolhedora, e isso parte de ações como essa, limpar o terreno, deixar o imóvel para não acumular mosquitos, pontos de água, não servir de combustível para queimada, porque eu lhe digo, o prejuízo é muito grande. Demais, demais. E a gente precisa chamar atenção, porque tem terrenos que são particulares, a população não pode entrar, né? Só que quando entra também é uma confusão danada. Então, assim, cadê os herdeiros?
Cadê as pessoas? Porque quando você tem condição financeira, você luta e briga pelo que você quer. Mas de repente você sabe que hoje você está vivo, amanhã você morre, você não sabe o dia da manhã, as coisas ficam aí. Isso é para trazer problema para as pessoas, a gente tem que conscientizar essas pessoas de que algo tem que ser feito. Principalmente numa avenida tão gigante e que passa pessoas o tempo todo, né? Carros e tudo. Uma hora pode trazer uma tragédia muito grande para a cidade e a gente tem que alertar. Eu, como comunicadora, não posso ficar calada. Aí seria uma hipocrisia, né? Quero agradecer de verdade a sua presença. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Olha, nós estamos na Secretaria Estadual de Defesa Civil, na rua Jaicós, né? Prédio novo, Casa Nova, Casa do Povo, vocês podem nos visitar. A gente tem hoje a gente está utilizando muito a rede social, viu? Hoje todo mundo está conectado. A gente tem um perfil maravilhoso no Instagram, administrado pelas nossas comunicadoras, que é o @DefesaCivilPi. 24 horas funcionando, vocês podem entrar, curtir, compartilhar, mas podem também deixar mensagens, né? Que nós estamos lá no atendimento. E tem naturalmente o telefone 199, que é o telefone clássico tridígito da Defesa Civil, para comunicar ocorrências dentro da capital.